Fala pessoas, tudo bem? Estamos chegando no final de 2021 e eu vou iniciar agora uma série de vídeos falando sobre as possibilidades de 2022, que infelizmente não é um lance muito bacana. 2022 é um ano muito complexo, astrologicamente muito complexo. Ele é muito mais complexo do que os anos anteriores, apesar da intensidade de eventos trazidos nos últimos 2 anos, né, principalmente em 2020, com aquela aglomeração de planetas em Capricórnio. Em determinado ponto a gente tinha, se não me engano, foi dia 19 de março de 2020, a gente tinha Lua, Marte, Júpiter, Saturno e Plutão em conjunção em Capricórnio. Tava todo mundo junto ali, gerando toda essa crise de saúde mundial que a gente teve. Então, 2020 também foi um ano que a gente teve 6 eclipses, que é coisa pra caramba. Mas 2022 a gente vai ter coisas mais espalhadas, né? As coisas elas estão mais cada uma pro seu lado ali. Tem coisas muito importantes acontecendo que vai afetar o mundo inteiro de uma maneira muito intensa, mais do que a gente já teve. A gente está vindo num processo de construção de crises ecológicas, de crises políticas, de crises financeiras, crises individuais, obviamente, né? Isso vem se construindo e nós estamos chegando num momento de pico de energia que acontece inclusive dentro desse ano mesmo aqui. No dia 24 de dezembro a gente tem a a exatidão da quadratura de Saturno e Urano, que é uma coisa que vem acontecendo, né? O questionamento, né? A situação que existe entre Saturno e Urano é uma coisa que já está acontecendo há muito tempo e que vem trazendo várias coisas intensas para a gente, principalmente questionando essa lateralização, polarização, né? Onde você tem dois lados, a direita e a esquerda, super conflitantes, muito difícil da gente conseguir achar o caminho do meio, que cá entre nós é o mais difícil que tem. Você saber ouvir o outro lado, entender o outro lado, tirar a sua conclusão e conseguir ceder ao mesmo tempo que o outro também está cedendo, para a gente conseguir achar uma boa sistema de convivência entre as diferenças, né? Porque, cara, ninguém nunca vai ser igual. A sua opinião nunca vai ser a mesma que a minha, isso não quer dizer que a gente não pode coexistir, né? Mas enfim, a gente tem isso. Vocês vão ouvir também aí falar que 2022 tem 4 fases de Mercúrio retrógrado. Nossa, 4, já não basta 3, porque tem 3, né? O normal são 3. Tem 4 fases de Mercúrio retrógrado, só que tem um detalhe, né? O último Mercúrio retrógrado começa, se eu não me engano, começa dia 29 de dezembro. Então, menos, né? Não é que 2022 tem 4 fases que vai acabar, não é menos, né? A gente não precisa fazer tanto, né? Fazer tanta tempestade por causa de 2 dias, né? Não tem sentido isso. Mas, enfim, 2022 tem essa coisa, a gente vai ter agora, no final de 2021, essa quadratura exata de Urano com Saturno, que é bastante polêmica, que eu já vou falar sobre isso nesse vídeo. A gente ainda vai ter conjunção entre Júpiter e Netuno, que é um negócio que eu espero que seja bacana, eu tenho o potencial de ser uma coisa muito legal. A gente tem agora, estamos vivendo agora também, conjunção de Vênus retrógrado com Plutão em Capricórnio, isso é um negócio super intenso, que eu vou fazer um outro vídeo só para falar disso. No final de 2022 a gente tem Marte retrógrado, que é uma coisa que acontece a cada 2 anos. Nós vamos ter 4 eclipses. Enfim, a gente tem um ano muito conturbado. A gente tem um ano com muitas coisas acontecendo, principalmente na questão. Não dá pra falar principalmente, porque vai pegar tudo, cara. O ano de 2022 vai ser bastante complexo. Bom, mas vamos direto ao ponto. Vamos falar o que está acontecendo a respeito dessa quadratura Saturno-Urano e por que ela é tão importante. Quando a gente fala de quadratura, a gente está falando sobre um estágio de um desenvolvimento de alguma coisa que aconteceu lá atrás. O ciclo ele acontece quando os dois planetas entram em conjunção, tá? Então, lá em 1988 a gente teve a conjunção de Urano com Saturno, que deu início a um novo ciclo de desenvolvimento do antigo com o novo. O antigo é Saturno e o novo é Urano. A gente sempre tem isso, né? A gente tem uma ideia consolidada, que é a verdade, quando surge uma nova ideia que toma o lugar dessa verdade estabelecida, que ela passa a ser descartada
e o Urano, que é o novo, passa a ser, entre aspas, né, Saturno, que é a verdade estabelecida, até aparecer uma outra novidade, que é o novo Urano, tirando, enfim, a gente está constantemente num ciclo de verdades ali. Por isso que eu falo, não adianta a gente achar que a nossa verdade é a única verdade, porque não é. A gente tem um padrão, a gente tem um conceito, a gente pensa de um jeito até que um momento a gente conhece uma pessoa, a gente vive uma situação e que a gente olha e fala, bom, tá bom, pode ser que eu posso viver com uma verdade diferente, né? Inventar alguma coisa nova que é o que eu defendia já não faz tanto sentido, então eu posso mudar. E vocês estão ouvindo isso, a possibilidade de mudança vem de um cara que tem Sol em quadratura com Saturno e Lua em Escorpião. Eu odeio mudanças, mas a gente tem que aprender a lidar com isso, porque a nossa realidade é constantemente alterada pelo novo. Então, quando a gente fala dessa ligação de Urano com Saturno, a gente fala da relação do velho com o novo e como que eles conseguem conversar entre si sem quebrar tudo. O que realmente é muito difícil. E a gente vai colocar isso dentro de uma lateralização muito intensa, essa polaridade que a gente vive hoje de Saturno, que é a extrema direita, e Urano, que é a extrema esquerda. Isso fica o tempo todo brigando e conflitando, ficando cada vez mais intenso, a ponto de criar brigas, né? Brigas físicas mesmo. Né? Então a gente tem muitas situações sérias acontecendo pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Né? A gente tem a nossa situação política não é das melhores, né? E a gente vai ter um ano muito conturbado nesse sentido. Essa quadratura de Saturno e o Urano no mapa do Brasil pega o ascendente e a casa 4. A casa 4 é o que está estabelecido, né? A nossa organização social está ali. Isso vai afetar as nossas eleições, se é que nós vamos ter eleições do ano que vem, isso vai ser bastante complexo. Nós vamos ter um conflito bastante forte dos dois lados no ano que vem. Eu espero que a gente consiga achar um meio do caminho, mas eu acho bastante difícil e nós vamos ter problema sério com isso ano que vem. Então, quando a gente pensa na história, né, lá atrás, quando iniciou o ciclo, onde a gente tem Urano e Saturno em conjunção, a gente tem uma série de coisas acontecendo ali. Tem o início da globalização, tem a tecnologia avançando no sentido da internet. A gente tem um pouquinho uns anos depois ali, olha só como isso é importante, né? Como Urano e Saturno, essa junção de ambos, eles rompem com as estruturas estabelecidas. Um pouquinho de tempo depois ali, a gente teve a queda do Muro de Berlim, a gente teve o fim da Apartheid, a gente teve o fim da Guerra Fria. Tem um monte de coisas acontecendo, mas a queda do mundo no Muro de Berlim é muito simbólico nesse sentido de o novo rompendo com a estrutura antiga, né? E à medida que a gente vai avançando dentro desse ciclo, a gente tem situações que vão trazendo novidades dentro desse conceito que foi surgido aqui. Então, lá em 88, a gente começou a ter ideias de como que a gente pode viver um mundo unido. Lá no começo dos anos 90 também teve a ideia da União Europeia, né? E à medida que a gente vai avançando dentro desses conceitos, a gente vai experimentando e vendo o que não funciona, o que funciona e como que a gente vai fazer os acertos das coisas ali. Então a gente está mais num ciclo, e a quadratura sempre é um ciclo tenso, é um ciclo de quebração, e que ele acontece agora, dia 24 de dezembro, né? Ele atinge o seu pico, o que quer dizer que no final desse ano a gente pode ainda ver espalhado pelo mundo ali tensões muito grandes entre potências, né? A gente vê bastante, a gente está ouvindo muitas coisas a respeito dessa relação conflituosa que já faz um tempinho já entre a Rússia e a Ucrânia, o negócio do bicho está pegando ali, tem a OTAN no meio, tem aquela confusão toda ali e que pode, no final do ano, a gente pode ter um conflito armado bastante intenso lá, que não é uma coisa positiva. Eu espero que não, mas a tendência não é uma coisa muito legal, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui na tela, vou mostrar para vocês o mapa do dia 24, que é quando a gente tem a conjunção exata entre os dois aqui. Então, quando a gente olha, a gente vê o Saturno está aqui, 11 graus de aquário, e o Urano está mais para baixo, 11 graus de aquário, né? O Urano está retrógrado. Então, quando a gente chega nessa exatidão aqui, a gente tem uma deflagração dessa energia, né? Tem essa intensidade. Isso aqui fala muito sobre conflito armado, né? Sobre o rebelde enfrentando o ditador, né? Tem essa coisa bastante forte aqui.
E ainda mais nesse dia 24 tem um agravante que é o Marte, que está aqui em Sagitário, acabou de passar pelo Nó do Sul. E o Nó do Sul fala sobre questões do passado, coisas antigas ali que vêm, que entram em relevância ali, né? É, Aí você fica pensando, né? Quando a gente pensa lá naquela questão da Ucrânia e da Rússia, toda aquela região da União Soviética tá tudo mal resolvido aquela história lá. Sempre os caras têm crise, sempre tem alguma briga, sempre tem algum problema. Tá sempre alguma situação esquisita acontecendo ali. E isso tá se intensificando cada vez mais, né? Eu espero que essa situação aqui não seja tão drástica a ponto de chegar num conflito armado. Mas enfim, outra situação, outro lugar também que está com especulações já faz algum tempo de que eles vão entrar em conflito de novo, né? É aquela região do Oriente Médio ali, entre Israel e Irã. Tem muitas coisas que a gente ouve a respeito de preparação de exercícios militares e coisa e tal que vai acontecer aqui em 2022. Falam que Israel está preparando o maior exercício militar da história, com aviões, não sei o que lá. Enfim, todas as questões políticas, estruturais, de delimitações, né, de fronteiras ali, eles estão entrando em choque nesse final de 2021 e a gente pode ter no final do ano bastante conturbado, com brigas, com guerras, com tensões. Realmente não é muito bacana, não. O que acontece nessa história, né? A gente está ali sempre vendo os opostos. Isso vai se estender ainda, né? Isso não termina. Essa questão da polaridade, ela só vai terminar lá em 2032, quando a gente tem uma nova conjunção entre os dois. Então a gente ainda tem um tempão pela frente desse confrontamento entre um lado e outro e com uma dificuldade de achar um meio termo, né? A gente só precisa só precisa tomar cuidado de como que isso vai se desenhar daqui para frente, né? Porque esse ódio que é gerado pelos lados, essa raiva que é gerado por um lado e pelo outro, é difícil, é muito difícil, né? O caminho do meio é sempre mais complexo, né? Então, eu acho muito difícil a gente conseguir chegar no meio termo enquanto as pessoas gastarem o tempo falando mal uma da outra em vez de cuidar do que é seu. É muito difícil você achar uma estabilização entre pessoas que só atacam e não olham para as coisas que fazem, não revêem os seus conceitos, não abrem a sua mente. Isso para os dois lados, tá? Os dois lados são assim. Então é um final de ano que vai ser conturbado e que isso vai se arrastar para o próximo ano e que isso ainda vai levar algum tempo para se resolver. Enfim, essa é a quadratura de Urano com Saturno. Dia 24 está aí e a gente vai ver como que as coisas vão acontecer daqui para frente, certo? Próximo vídeo, eu ainda não decidi o que eu vou falar, mas ainda tem Marte retrógrado, tem Plutão, tem as coisas acontecendo em peixes, tem coisas interessantes acontecendo em 2022. Eu espero que essas coisas ajudem bastante. Mas essa quadratura de Saturno com Urano é uma coisa que é bastante preocupante e que vai se estender e vai pegar a gente no ano que vem. Na fase de eleições, o quadro político brasileiro vai estar difícil ano que vem, vai estar complexo. E a gente tem que ter a cabeça no lugar para conseguir lidar com as demandas que virão aí, certo? Então tá, logo mais eu posto outro vídeo. Quem tiver dúvida, manda mensagem para mim, posta aqui nos comentários suas observações, suas dúvidas, que eu vou respondendo assim que eu quiser, assim que eu conseguir. E que seja um ano de... Como é que fala? Um ano de... de alguma coisa, de equilíbrio, por favor. Beijo.